Você já sentiu que tem algo diferente em você? Como se o mundo ao seu redor não enxergasse quem você realmente é? Há sinais, pequenos detalhes, momentos de silêncio profundo, em que a sensação de estar sendo observado ou perseguido não parece apenas paranoia, parece um aviso. Uma energia estranha, uma presença que te acompanha, como se forças invisíveis estivessem tentando te parar. Mas e se eu te dissesse que tudo isso acontece porque você é um dos escolhidos? Sim, existe uma razão para as dificuldades que você enfrentou. Existe um propósito por trás do isolamento, da rejeição, das perdas. E neste vídeo você vai descobrir verdades que jamais foram ditas. Revelações que podem mudar tudo. Mas atenção, algumas respostas só vêm para aqueles que estão prontos para enxergar além do véu da realidade. E se você chegou até aqui, isso não é coincidência. É um chamado. Antes de continuarmos nessa jornada reveladora, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a manter essa verdade viva, espalhar essa mensagem para outros despertos como você. E se você sente no seu coração que faz parte disso, comenta agora 77 aqui nos comentários. Esse número é o símbolo dos escolhidos, aqueles que estão acordando para um propósito maior. Uma nova era está começando, e você faz parte dela. Houve um momento específico em que tudo mudou. Você não percebeu de imediato. O ar ficou mais pesado, o silêncio parecia mais denso, e pequenos infortúnios começaram a se acumular como peças de um quebra-cabeça sombrio. Nada parecia dar certo. A energia ao seu redor era densa, como se algo invisível estivesse tentando empurrar você para o fundo. E enquanto você se perguntava o que estava acontecendo, em algum lugar oculto, alguém realizava rituais contra você, invocando forças que jamais deveriam ter sido despertadas. Mas o que eles não sabiam era que você não era um alvo comum. Você foi escolhido, e essa escolha vinha com uma proteção que nenhum feitiço, por mais sombrio e elaborado que fosse, conseguiria penetrar. As entidades que deveriam perseguir você viraram contra quem as conjurou. Começou ali a ruína silenciosa dos que tentaram te destruir. O que era para ser o seu fim marcou o início da desintegração deles, emocional, espiritual e física. Eles acionaram um código de justiça cósmica que não pode ser desfeito. A partir desse instante, a vida deles começou a ruir lentamente. Pesadelos recorrentes, doenças sem explicação, fracassos profissionais e relacionamentos que desmoronavam. E o mais intrigante, mesmo sofrendo, eles continuavam te observando. Esperavam notícias do seu colapso, mas viam apenas sua ascensão. A maldição que foi lançada contra você não apenas falhou, como serviu de combustível para sua evolução. E essa ironia se tornaria apenas o início de uma história muito maior. Imagine invocar algo que você não pode controlar. Foi exatamente isso que aconteceu. Aqueles que desejaram sua queda abriram portais que agora não conseguem fechar. Espíritos famintos por energia foram libertados com a intenção de destruir você, mas encontraram resistência divina. Sem encontrar espaço para se alojar na sua vida, esses demônios fizeram morada em quem os libertou. E ali começaram a consumir tudo: paz mental, equilíbrio emocional e até a sanidade. Esses seres não têm lealdade. Foram chamados para servir a propósitos sombrios, mas agora se alimentam do medo de seus próprios mestres. São vozes à noite, sombras que atravessam quartos, pesadelos que se tornam físicos. O desespero dessas pessoas cresceu a ponto de buscarem ajuda nos mesmos canais ocultos que os levaram até ali. Só que agora o preço era mais alto e o retorno impossível. A entidade está solta e seu único objetivo agora é cobrar a dívida com juros de sofrimento. Enquanto isso, você se fortalece. Quanto mais eles se afundam, mais você acende. A energia que era para te destruir está, ironicamente, abastecendo sua jornada.
É como se o universo tivesse feito um pacto silencioso com você. Cada ataque se transforma em proteção, cada maldição em bênção, cada investida sombria em um impulso de luz. E os demônios? Permanecem lá, selando o destino de quem ousou tocar em quem estava espiritualmente blindado desde o início. Se este vídeo chegou até você, não foi por acaso. Você está aqui porque o universo, ou Deus, está te chamando para um novo ciclo. E talvez essa seja a confirmação que seu espírito estava esperando. Muitos que estão assistindo agora sentem no coração que uma mudança está chegando. Seja a conquista da sua casa própria, uma virada financeira, uma cura emocional, ou a libertação de algo que te prendia há anos. Sim, há algo prestes a se manifestar na sua vida, mas isso exige um ato de fé. Se algo dentro de você sentiu essa verdade, então use agora o botão "Valeu demais" aqui embaixo e semeie até $100 como um gesto simbólico de gratidão ao universo por tudo que já está vindo. Não é apenas uma contribuição, é um ato profético. É você dizendo: eu creio, eu recebo, eu me alinho com o que é meu. Esse pequeno gesto ativa uma frequência espiritual de abundância. É como selar um pacto invisível com o divino, um reconhecimento de que você entendeu o sinal. E se você sentiu isso, comenta agora aqui embaixo: eu recebo a minha vitória, porque ao declarar, você manifesta. Ao agir, você atrai. E ao crer, você conquista. O perigo nem sempre bate à porta vestido de inimigo. Muitas vezes, ele dorme ao seu lado, sorri para você, na mesa do café da manhã, e diz que te ama, enquanto secretamente suga sua essência. Vampiros energéticos não são mitos. São pessoas reais, próximas, que se alimentam da sua vitalidade para sobreviver. E o mais assustador é que muitas vezes você nem percebe que está sendo drenado até se tornar irreconhecível para si mesmo. Essas pessoas não apenas consomem sua energia, elas a transformam em poder para si. Acordam mais vibrantes a cada dia, enquanto você se sente cada vez mais exausto, sem propósito, sem motivação. Elas sabotam seus planos, minam sua confiança, distorcem sua percepção de realidade. E o fazem com tanta sutileza que você passa a acreditar que a culpa é sua, que está cansado porque está trabalhando demais, que está desmotivado porque envelheceu, que perdeu a criatividade porque o tempo passou. Mas a verdade é outra. Você está sendo esvaziado, e quando percebe isso, tudo muda, porque não há nada mais perigoso para um vampiro energético do que alguém que acorda. Quando você começa a se afastar, a blindar sua energia, a cortar laços com quem só se alimenta da sua luz, esses parasitas entram em pânico, porque eles não sabem criar luz própria, só sabem roubar. E agora, com a consciência desperta, você se torna inalcançável para esses seres que só sobrevivem na escuridão. Muitos pensam que feitiçaria é feita apenas com velas pretas e círculos desenhados no chão, mas ela também pode ser servida em um prato, oferecida com um sorriso. Há pessoas que utilizam alimentos como ferramenta de dominação energética, colocando substâncias que, embora invisíveis, têm efeitos devastadores sobre sua vitalidade. Isso acontece mais do que se imagina, e o pior, geralmente pelas mãos de quem diz se importar com você. Esses rituais não são ficção, são práticas ancestrais, muitas vezes camufladas de tradição ou cuidado. Bebidas adulteradas, comidas preparadas com intenções ocultas, objetos encantados deixados em ambientes estratégicos. Tudo feito para enfraquecer sua mente, embotar sua intuição e, principalmente, afastar você do seu próprio poder. E enquanto você acredita estar recebendo carinho, está sendo condicionado a permanecer fraco, confuso, manipulável. É por isso que a intuição deve ser respeitada. Se algo parece errado, mesmo sem explicação racional, confie.
O corpo sabe, o espírito avisa. Aquele cansaço que não passa, a sensação de peso após determinadas refeições, os pensamentos confusos depois de certos encontros, são sinais. E quando você rompe com esses ciclos, se liberta. A clareza volta, a força retorna, e aqueles que te alimentavam para te silenciar começam a sentir o gosto amargo da própria armadilha. A solidão que te acompanha não é punição, é proteção. Em um mundo repleto de máscaras, onde muitas conexões são armadilhas disfarçadas de afeto, o universo precisou isolar você. Não porque você não é amado, mas porque você é valioso demais para ser entregue a qualquer um. Os encontros que não deram certo, as pessoas que se afastaram, os amores que não prosperaram, nada disso foi acaso. Foi escudo. Havia forças tentando se infiltrar na sua vida através de relacionamentos falsos, feitos para desviar você da sua missão. Pessoas lindas por fora, mas podres por dentro. Sorrisos encantadores com intenções podres. O universo sabia que permitir essas uniões seria assinar sua sentença de estagnação. Então, cada aparente rejeição foi, na verdade, um redirecionamento sagrado. Uma intervenção divina disfarçada de desapontamento. E enquanto você se curava, o amor verdadeiro também estava sendo moldado. Alguém, em algum lugar, também está se libertando de falsos vínculos, se preparando para encontrar você. A conexão real só será possível quando as farsas forem eliminadas. E nesse momento, quando almas limpas finalmente se encontrarem, todo esse período de espera fará sentido. O que hoje parece solidão, amanhã será lembrado como o tempo em que você foi protegido, para poder amar de verdade. Enquanto você vive sua vida tentando apenas manter o equilíbrio, há olhos observando cada passo seu com uma mistura doentia de obsessão e frustração. Essas pessoas não se limitam a invejar em silêncio. Elas espionam, monitoram, tentam adivinhar seus próximos movimentos, tudo na esperança de encontrar uma brecha para atacá-lo novamente. Passam horas vasculhando suas redes sociais, rondam sua casa, consultam amigos em comum, tudo para descobrir por que, apesar de tudo o que fizeram, você ainda está de pé. Eles não suportam a ideia de que seus feitiços falharam. Cada vitória sua é uma punhalada em seus egos frágeis. Cada passo que você dá em direção ao sucesso representa mais uma prova de que eles não têm poder sobre sua vida. Essa obsessão se tornou um cárcere mental, um ciclo de monitoramento constante que só reforça o quanto você os incomoda apenas por existir em plenitude. Eles estão presos em um ciclo de autodestruição, presos à sua própria frustração por não conseguirem te derrubar. A ironia é que quanto mais te observam, mais perdem. Ao focarem tanta energia em tentar te entender, eles esquecem de construir as próprias vidas. O tempo que gastam vigiando seus movimentos é o mesmo tempo que poderiam usar para curar suas feridas internas. Mas não. Preferem alimentar a inveja, ignorando que cada olhar negativo que lançam contra você retorna com o dobro de intensidade para suas próprias realidades, e assim seguem, sendo os únicos responsáveis pela própria queda. Há casais que parecem saídos de contos de fadas, sorrisos ensaiados, fotos bem iluminadas, declarações públicas cheias de carinho. Mas por trás dessas imagens cuidadosamente construídas, existem pactos silenciosos baseados em manipulação, interesse e drenagem energética. Muitos desses relacionamentos que o mundo inveja são, na verdade, parcerias entre vampiros e vítimas inconscientes. Um lado se alimenta, o outro definha, tudo sob o disfarce da felicidade. Essas relações são programadas para manter o controle. Um parceiro assume o papel de cuidador, sempre oferecendo algo, comida, conforto, atenção, enquanto por trás disso extrai vigor espiritual. A vítima, sem perceber, começa a perder brilho.
torna-se dependente emocionalmente, acredita que precisa daquela pessoa para se sentir bem. Mas a verdade é que está sendo esvaziada, programada para se calar, se conformar e permanecer onde está. Tudo para não quebrar a ilusão do casal perfeito. E o que poucos sabem é que muitas vezes esses laços são mantidos por amarrações espirituais, feitiços de dominação, encantamentos de submissão emocional, manipulações vibracionais. Não são apenas relações tóxicas, são prisões energéticas disfarçadas de romance. Romper com isso exige um despertar profundo, uma quebra de padrões e, acima de tudo, coragem para ver o que sempre esteve diante dos olhos, que nem todo amor é amor e que muitos beijos escondem veneno. Existem pessoas tão perdidas em suas próprias frustrações que, ao invés de construírem suas próprias jornadas, tentam copiar a sua. A inveja delas não é apenas do que você conquistou, é da forma como você conquista. Elas te estudam como se fossem detetives espirituais, buscando entender sua fonte de inspiração, suas escolhas, suas ideias. Tentam replicar tudo, acreditando que, se seguirem seus passos, alcançarão os mesmos resultados. Mas o universo não funciona assim. O que você carrega é intransferível. Seu brilho vem de uma conexão autêntica com a fonte, e isso não se copia. Você é uma linha original em um livro que só você pode escrever. E o mais brilhante de tudo é que cada vez que tentam te imitar, o universo muda as regras do jogo. Deus abre novas portas, cria novas rotas, embaralha o tabuleiro. Eles pensam estar te alcançando, mas estão sempre um passo atrás, lidando com uma realidade que já foi ultrapassada. Esse movimento divino de proteção faz com que tudo o que é seu chegue na hora exata, do jeito certo e de forma inconfundível. O que tentam roubar se desfaz em suas mãos porque não tem essência. Não foram criados por eles, não vibram na frequência deles e, por isso, não duram. Enquanto isso, você continua criando, florescendo, indo além, não por esforço cego, mas por autenticidade. E esse é o poder que ninguém pode replicar, ser verdadeiramente quem você nasceu para ser. Por muito tempo, os falsos brilharam, sustentaram aparências com maquiagens emocionais, conquistas compradas, sorrisos de porcelana. A sociedade aplaudiu suas fachadas, confundiu barulho com valor, aparência com essência. Mas a maré está virando. A luz da verdade começou a iluminar aquilo que antes estava escondido nas sombras. E o que se vê agora são máscaras caindo, uma por uma, revelando rostos deformados pela mentira e pela manipulação. Aqueles que pareciam bem-sucedidos estão perdendo tudo. Seus relacionamentos estão se desmanchando, suas carreiras afundando, suas redes de apoio evaporando. O motivo? A energia que sustentava suas conquistas era artificial. Nada do que foi construído em cima de engano se mantém de pé por muito tempo. A verdade tem peso, tem densidade, e quando ela chega, tudo o que é falso se estilhaça sem resistência. Estamos vivendo uma era de revelações, e ninguém escapa. Enquanto os falsos ruem, os autênticos se erguem. Aqueles que foram ridicularizados por sua transparência, criticados por sua vulnerabilidade, desacreditados por não jogarem o jogo da aparência, agora brilham. Porque a verdade é indestrutível. E quando tudo ao redor desaba, ela permanece. Se você foi verdadeiro em um mundo de farsas, este é o seu momento. O palco agora pertence a quem não usava figurino. O que está acontecendo não é apenas individual, é coletivo. Uma onda de despertar espiritual está varrendo o mundo. Pessoas que viviam anestesiadas emocionalmente estão abrindo os olhos. Estão questionando relações, empregos, crenças. Estão rompendo ciclos de autossabotagem, desprogramando traumas, olhando para si mesmas com uma clareza que antes era impossível. Algo mudou no ar.
na energia, no fluxo, e não há mais como voltar ao estado anterior. Esse despertar é doloroso. Ele traz a verdade nua e crua, arranca véus, destrói ilusões. Muitas vezes, a primeira sensação é de confusão. Como não percebi isso antes? Como me permiti viver essa mentira por tanto tempo? Mas logo após o caos inicial, vem o renascimento. Um novo olhar sobre a vida, sobre si mesmo, sobre os outros. Uma nova frequência começa a pulsar, e com ela, a necessidade urgente de viver em alinhamento com a alma. Você faz parte dessa onda. Seu sofrimento foi o portal. Suas quedas foram os gatilhos. E agora, sua cura está inspirando outros. O que você superou, muitos ainda estão enfrentando, e sua jornada se torna um farol para aqueles que estão começando a acordar. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser real. Em um mundo que tentou calar sua verdade, você escolheu falar, e isso é revolução, isso é liberdade. No universo, existem leis que não podem ser burladas, por mais que se tente manipular o destino com rituais ou intenções sombrias. Uma dessas leis é clara como o silêncio antes da tempestade. Tudo o que você envia, volta. Pode demorar, pode parecer inofensivo por um tempo, mas o retorno é certo. E quando se trata de alguém espiritualmente protegido, essa lei não apenas retorna a energia enviada, ela a devolve com juros, correção e propósito. As pessoas que tentaram te destruir descobriram isso da pior forma possível. As maldições que lançaram com risos de escárnio começaram a voltar como pesadelos diurnos. Relacionamentos desfeitos, contas se acumulando, portas se fechando sem explicação. Nada mais dá certo. Não importa o quanto se esforcem, o universo bloqueia seus caminhos como se uma força invisível dissesse: aqui não mais. Porque quando tocam em alguém que carrega luz verdadeira, a resposta divina é automática e inegociável. E o mais assustador para eles é perceber que não há como desfazer o que fizeram. Tentam voltar atrás, pedir ajuda aos mesmos praticantes que os incentivaram, mas é tarde demais. A energia ganhou vida própria, está em missão. Não para até restaurar o equilíbrio, até fazer justiça. E justiça, neste caso, significa devolver exatamente o que foi tentado contra você. Não por vingança, mas por princípio. Porque a espiritualidade não dorme e a verdade sempre encontra o caminho de volta. A inveja parece inofensiva até que se transforma em ação. Desejar o que o outro tem é humano, mas tentar destruir esse alguém por não suportar vê-lo brilhar, isso é espiritualidade corrompida. E foi exatamente esse o caminho que muitos escolheram ao seu redor. Em vez de buscarem sua própria luz, decidiram apagar a sua. Só que o universo não premia esse tipo de intenção. Ele observa, ele calcula e então cobra com precisão cirúrgica. O que essas pessoas não esperavam era que o preço da inveja seria tão alto. Elas não apenas falharam em apagar você, como acabaram acendendo sua luz ainda mais forte. Toda a energia que investiram contra sua evolução se transformou em combustível para sua ascensão. Enquanto elas colhem fracassos, você colhe reconhecimento. Enquanto elas perdem tudo tentando imitar, você cresce sendo você. A autenticidade que elas tanto invejaram é justamente o que nunca poderão ter. Agora estão presas em um labirinto que elas mesmas criaram, confusas, perdidas, sem saber como tudo saiu do controle. Tentam manter as aparências, mas o brilho nos olhos se apagou. Tentam continuar em suas rotinas, mas os resultados não vêm, porque nada floresce no solo da inveja. Tudo murcha. E enquanto isso, você segue colhendo o que plantou: verdade, esforço, conexão com a fonte. A diferença entre vocês é simples. Você gera luz, eles tentam roubar. Você não saiu ileso, você saiu transformado. Cada ataque que sofreu, cada traição que enfrentou,
Cada maldição que tentou te parar foi, sem saber, um treinamento espiritual de altíssimo nível. Você foi forjado no fogo, moldado na dor, temperado pela resistência. Hoje, você não apenas sobrevive, você se tornou inquebrável. Aquilo que antes te feria agora serve de armadura. O que antes te fazia duvidar, hoje te fortalece. Os que te atacaram queriam te ver chorando, implorando, quebrado. Mas tudo o que conseguiram foi te despertar. Você deixou de ser presa fácil e se tornou tempestade. E não uma qualquer. Uma daquelas que chegam de repente, mudam tudo de lugar e anunciam uma nova era. Seu silêncio agora pesa mais que 1000 palavras. Sua presença incomoda, mesmo quando você não diz nada, porque sua energia mudou. E quem tentou te quebrar, sente isso no ar. Hoje, você entende, não precisava da aprovação deles, do amor deles, nem da presença deles. Precisava apenas descobrir quem você é. E essa descoberta, embora dolorosa, te libertou. Agora você caminha com a cabeça erguida, com passos firmes, sabendo que nada, absolutamente nada, pode te parar. Porque você já enfrentou o pior e venceu. E quem sobrevive à tempestade se torna a própria força da natureza. A justiça divina não grita, não se apressa, mas é implacável. Quando ela age, tudo muda. Chega com silêncio e impacto, revelando que o universo observava o tempo todo. Sua vitória está sendo preparada nos bastidores da realidade, não como um prêmio qualquer, mas como um espetáculo. E quando for revelada, não haverá como negá-la. Será tão grandiosa, tão evidente, que até quem duvidou será obrigado a reconhecer. Você venceu. Mas essa vitória não será apenas pessoal. Ela será simbólica. Representará todos os que já foram subestimados, atacados, humilhados em silêncio. Sua história se tornará exemplo, inspiração, advertência. O que fizeram contra você servirá de alerta para aqueles que ousarem tocar em quem carrega a luz verdadeira. Porque agora, o mundo inteiro verá o que acontece quando se tenta derrubar alguém protegido pela espiritualidade superior. E o mais poético de tudo é que você não precisou revidar. Não precisou desejar o mal, nem se vingar com as próprias mãos. Apenas seguiu, firme apesar das cicatrizes, e por isso será exaltado. Sua vida se tornará um monumento à resiliência, um testamento de que a verdade sempre vence. Aqueles que tentaram te destruir, agora assistirão, impotentes, à sua ascensão. E não haverá feitiço, inveja ou mentira que possa parar o que está por vir. Seu nome será lembrado, não pelo que sofreu, mas pelo que construiu a partir da dor.